Amém, irmãos? Eu gostaria que você fosse abrindo aí a sua Bíblia em Hebreus 4. Hoje eu quero falar um pouco sobre o descanso de Deus. E o livro de Hebreus tem um capítulo que ele fala sobre o descanso sabático que Deus tem preparado para o seu povo. E para quem não sabe, essa carta foi uma carta que foi escrita, aos hebreus. Quem eram os hebreus, os leitores da carta? Eram judeus recém-convertidos ou convertidos ao cristianismo, E esses judeus, eles eram perseguidos, E muitas vezes tentados a voltar para aquele sistema de sacrifícios, que o judaísmo praticava. E para ilustrar isso, eu queria contar uma história de um não judeu, mas que eu ouvi essa semana, de um muçulmano, um ex-muçulmano, que se converteu a Cristo. O nome dele é Merdi, ele morava no Marrocos. Hoje ele está morando no Brasil. Ele se refugiou no Brasil porque ele teve que fugir do seu país, Então, na época dos hebreus, eles eram perseguidos, A conversão de muitos daqueles não era tranquila como foi a conversão de muitos de nós, Alguns judeus cristãos ali, eles se convertiam em meio de insultos, difamações. O próprio livro de Hebreus fala que muitos que se convertiam a Cristo tinham seus bens confiscados. Muitos eram lançados na prisão. A gente vê isso na vida do apóstolo Paulo. Mas o que o autor de Hebreus exorta, aquele povo, é não olhar para as tribulações, e sim olhar para Cristo, que foi o que foi falado aqui na oferta, na ceia. E a história desse jovem me inspirou muito, porque olha a eficácia da palavra de Deus. Como que se deu a conversão desse ex-muçulmano, A história dele me impactou bastante, porque claro que a gente tem que pregar o Evangelho, a gente tem que anunciar o Evangelho, mas Deus é tão poderoso que quando Ele quer salvar, Ele faz muitas coisas diferentes que muitas vezes nós não imaginamos, Então, esse era um jovem universitário, e ele estava na universidade estudando, Lá eles estudavam o Corão, que é o livro ali dos muçulmanos. E na hora dele fazer o TCC dele, ele tinha que estudar a Bíblia para poder defender a tese dele, confrontando a palavra de Deus, que ser muçulmano é muito melhor do que ser cristão. E aí assim ele fez, começou a pesquisar, quem já fez TCC que sabe, começou a pesquisar, começou a ler, os livros da Bíblia e também os livros do Alcorão. E tanto um quanto o outro tem lá o sistema de sacrifício, no Alcorão. Até estou olhando para o Eduardo aqui, eu lembro quando ele foi lá em Jerusalém, ele fez uma explanação, em que os muçulmanos falam que não foi Isaac, que era o filho prometido, e sim Ismael, que foi sacrificado lá, que ia ser sacrificado por Abraão, e não foi Isaac, E ele foi vendo uma coisa e outra, e aí ele foi olhando para o que Jesus fez, para quem Jesus é, como foi falado aqui na ceia, que Jesus morreu, como o cordeiro que tira o pecado do mundo. E aí aquela palavra foi fazendo sentido para ele, foi penetrando no coração dele, ao ponto dele entregar a vida dele a Cristo, Então ele procurou pessoas, que conheciam melhor a palavra de Deus, se converteu, foi batizado, se converteu. Só que aí ele tinha que confrontar algumas pessoas, dentre elas os próprios familiares. Imagina, uma coisa é você crescer na religião católica, de repente você largar alguns hábitos e costumes, Agora outra coisa é você estar no meio da maior do maior religioso, Na verdade o pai dele era um
uma pessoa muito importante lá, na religião deles, né? Era um dos mais importantes do Marrocos. Imagina isso. E aí todo ano eles tinham que sacrificar um cordeiro, da mesma maneira que os judeus fazem, né? Eles tinham que fazer isso também. E aí, nesse devido ano, né, que ele tinha se convertido, quem foi escolhido para poder sacrificar o cordeiro? O Merdi. Aí o Merdi falou: puxa, o meu cordeiro filho já foi sacrificado, né? E aí, na hora que ele foi chamado para poder sacrificar o cordeiro, aí ele pegou e, com certeza, ele deve ter orado, né, buscado a ajuda de Deus, né, para poder confrontar a religião dos pais, que era a antiga religião dele, a qual ele se tinha convertido na universidade. E aí ele falou: pai, eu não vou sacrificar esse cordeiro, porque meu cordeiro ele já foi sacrificado há mais de 2000 anos atrás, e eu entreguei minha vida para Jesus. E aí a família dele começou a não gostar muito daquilo, né? E imagina o que os amigos iam pensar, o que os religiosos da família iriam pensar, né? E ele era seguidor ali daquelas leis e tudo, mas ele decidiu mudar. Então você vê a eficácia da palavra de Deus, né? E eu acredito que quem estudou a palavra de Deus, se converteu também, teve muitos desafios, né? Então os hebreus no primeiro século, eles estavam sofrendo também perseguições. Hoje, como eu falei, né, esse jovem, ele mora no Brasil, ele dá testemunho do Evangelho, aquilo que Jesus, por meio da palavra, produziu na vida dele, né? E é especial pensar no quanto a palavra de Deus ela é poderosa, né? E esses judeus cristãos, eles estavam sendo tentados também a voltar para o sacrifício do judaísmo. E aí a Luz disse: eu queria ler com vocês algumas coisas, né? Então a carta aos hebreus, ela é uma exortação ao povo de Deus a permanecer, né? Eu até coloquei aqui, ó, se quiser um tema para pregação, é o descanso de Deus. Ele é um incentivo à perseverança em Cristo Jesus. A gente pensar no descanso de Deus vai nos incentivar a perseverar em Cristo Jesus, né? Então o descanso é uma arma, né, poderosa para nos ajudar a perseverar, porque nós temos, né, não sei se você tem, mas nós temos, né, dificuldades na vida, mesmo sendo cristãos. Não é porque nós nos tornamos cristãos, nos convertemos, que nós não somos suscetíveis, né, a doenças, a pressões financeiras, a familiares, né, relacionamentos, perseguições religiosas. Muitas vezes no trabalho, os jovens universitários também sofrem muito isso na faculdade, né? Talvez, hoje no Brasil é muito fácil, né? Você pode pregar o Evangelho na rua, livremente, abertamente, mas naquela época não era assim. Em muitos países ainda não é assim. Mas tem irmãos no mundo todo que são perseguidos, né, espiritualmente, né, e até mesmo fisicamente, né? E com esses irmãos não era diferente, né? E aí o autor de Hebreus, ele usa essa carta para poder encorajar os irmãos de que Jesus é suficiente. E aí ele começa a falar logo ali no capítulo 1 e 2, né? No capítulo 1 ele fala que Jesus é Deus, que ele é a expressão exata do seu ser. No capítulo 2, no capítulo 1 ainda, ele fala que Jesus é superior aos anjos, né? Que o Pai comissionou o Filho, né, para poder morrer pelos nossos pecados. E a gente faria muito bem se a gente prestasse atenção nisso, né? Falando com os hebreus, e hoje fala para a gente, né? E a mensagem ali dos capítulos 1 e 2 é assim: prestem atenção no que fala sobre Jesus na Bíblia, para vocês perseverarem, para vocês não se desviarem do caminho, né? Aí você segue para o capítulo 3 e 4, fala que Jesus é superior a quem? A Moisés. Moisés era o detentor da lei, ele recebeu a lei de Deus para poder comunicar ao povo, né? E ali fala que Moisés ele foi fiel em toda a casa de Deus, foi fiel como servo, né? Ele trouxe a lei, ele conduziu o povo, ele tirou o povo ali da escravidão do Egito, e só que Jesus é muito maior do que Moisés, porque Jesus foi fiel como filho,
Jesus, além de ter cumprido toda a lei, ele ainda, como a gente falou, como foi falado na ceia, ele ofereceu a si mesmo, né? Para poder pagar pelos pecados daquele que crê, né? E então a mensagem dos capítulos 3 e 4 fala também sobre o descanso, que Jesus é superior a Josué. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E a mensagem desses capítulos é: não sejam incrédulos, creiam na suficiência de Cristo, perseverem e entrem no descanso de Deus. Então eu queria ler com vocês, à luz disso, Hebreus 4, de 1 ao 13. Amém? Todos lá? Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e muito mais afiada do que espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Até aqui. Depois você pode ler o capítulo todo, que vai voltar a falar de Jesus. O que eu queria começar aqui falando? Sobre o descanso de Deus. O que é o descanso de Deus? Irmãos, amigos, você que nos visita. Primeiramente, o descanso de Deus, ele é uma promessa. É uma promessa deixada por Deus para todo aquele que crê. Logo no versículo 1, ele fala aí: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus. E como que é esse descanso, irmãos? É um descanso físico? Não, não é um descanso físico. É um descanso do sábado ou do domingo. Você tira, geralmente a gente tira, né, depois de uma semana inteira de trabalho, para poder descansar. Também não é. Ele é um descanso, não é um descanso nem da semana e nem descanso que você tira férias. Ele é um descanso que não é temporário, mas é um descanso que é diário. E tanto você quanto eu, nós podemos ter. Esse descanso é um descanso espiritual, onde cada um de nós, independente das adversidades ou pressões que nós vivemos, nós podemos descansar dia após dia com Deus, porque a gente vai ter a certeza que Deus vai cuidar da gente. Esse é um descanso, irmãos, que o seu marido não pode te dar,
para você que é casado. O seu irmão na fé não pode te dar para você que é solteiro. Para você que é jovem é a mesma coisa. Mas é um descanso que somente Deus pode dar. Esse descanso é de Deus, né? E somente Deus pode dar. Acontece que muitos que ouviram a carta aos hebreus naquele momento, eles estavam aqui, a ponto de se desviar do Evangelho. E incentivados pelos judeus a voltarem a sacrificarem novamente, a voltar para o mesmo sistema do Antigo Testamento. E por causa dessas pressões, eles estavam sendo tentados a desviar do caminho de Jesus. E aí o autor, ele usa o que para poder encorajá-los e animá-los? A própria palavra de Deus. E o autor começa a exortar os seus leitores: perseverem em Jesus. Jesus é suficiente, como eu falei agora há pouco. Aí no versículo 2 ele continua: pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois ela não foi acompanhada de fé. E eu queria que você acompanhasse comigo e que você me ajudasse a refletir quem são nós e quem são eles dessa passagem. O nós era o próprio autor e eram os judeus ali convertidos ao cristianismo, os cristãos. E todos eles, assim como nós hoje, os que já se converteram a Cristo, receberam as boas novas. Boas novas é o que? O próprio Evangelho. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu por mim. Jesus morreu por você. E quem são os eles? O eles aqui é Israel, que era o povo de Deus escolhido no Antigo Testamento. Israel também recebeu as boas novas do Evangelho. Mas o que acontece é que a mensagem que eles haviam recebido de Deus, ela não foi acompanhada de fé. E muitos não entraram no descanso de Deus. E o que eles tinham lá no Antigo Testamento que lembra o Evangelho? A Sandra falou que eu ia falar aqui. Eles tinham o quê? Eles tinham a Páscoa. Eles tinham várias coisas que apontavam para um Salvador. Que foi a cerimônia da Páscoa, que foi a passagem, né? Foi lá no Êxodo, quando Deus falou que ia tirar o povo dele da escravidão do Egito e ia levar para uma terra onde manava leite e mel. E aí Deus falou com eles: eu vou dar um descanso para vocês, na terra que eu preparei para vocês. E interessante que essa é a mesma mensagem que os hebreus receberam. É a mesma mensagem que nós recebemos, que o cordeiro teria que ser sacrificado, e esse cordeiro já foi sacrificado. Então Israel, ele tinha que olhar para o sacrifício que haveria de vir. Eles tinham que olhar assim: o cordeiro vai vir e vai morrer por nós, Jesus vai vir e vai morrer pelos meus pecados. Ele tinha que apegar com fé a isso. E isso que iria acontecer, e foi o que aconteceu. Então Israel tinha que olhar para frente. E os hebreus tinham que olhar para onde? Para o que tinha acontecido. Olhar para trás. E nós temos que olhar para onde? Para o que tinha acontecido. Olhar para trás. Para o que aconteceu há anos e anos atrás. Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Então, os que creram entraram em Canaã, a terra prometida. Os que não creram, eles morreram no deserto. E Deus também tinha dado outro sinal, né? Tinha dado o sábado. O sábado era para eles lembrarem que Deus daria para eles o descanso. Na verdade, era para eles guardarem o sábado como um prenúncio do descanso preparado por Deus. E aí Deus falou para eles: vocês não precisam trabalhar daquela forma como vocês trabalhavam lá no Egito. Eu vou dar descanso para vocês. Apenas confie na minha palavra, confie no que eu estou fazendo, que eu já fiz, que eu planejei, que vocês vão entrar na terra prometida e posteriormente no meu descanso. E aí, a gota d'água foi
Se você pode estudar depois os livros, é um complemento dessa pregação, né? Pode estudar os livros de Números 13 e 14, os capítulos, né, do livro de Números 13 e 14, que conta lá a gota d'água do que aconteceu. Deus mandou Moisés escolher, né? A esse ponto Deus já tinha libertado o povo, eles tinham atravessado o Mar Vermelho, Deus tinha feito maravilhas, a Páscoa tinha sido celebrada, o povo tinha saído, tinha sido libertado. Parece muito com o que acontece com a nossa vida cristã, né? A gente é liberto da escravidão do pecado. Então, Deus já tinha os libertado e agora falou: vão para a terra que eu preparei. E aí, na hora que eles chegaram lá no deserto, o que aconteceu? Eles começaram a reclamar. Reclamaram da água, reclamaram da comida, reclamaram de um monte de coisa, ao ponto de Deus falar que eles tinham desobedecido a Deus 10 vezes. E a gota d'água foi quando Deus mandou Moisés escolher 12 líderes da tribo de Israel, um líder de cada tribo, e aí falou: vão lá fazer o reconhecimento da terra que eu lhes dou. Deus falou que já tinha dado a terra, assim como Jesus falou: eu lhes dou o quê? A vida eterna. E aí eles foram fazer o reconhecimento. Quantos dias durou? 40 dias. E aí eles voltaram dando um relatório da missão, né? 40 dias eles falaram: a terra é maravilhosa, os frutos são ótimos. Aí os irmãozinhos veio lá com um cacho de uvas, né? E falando, um só não dava conta de carregar, tinha que ser 2. E trouxeram. E ali, esse ele está relacionado aos que creram e aos que não creram. Ali formam-se 2 grupos: os grupos dos que creram e o grupo dos que creram e o grupo dos que não creram. Muitos devem lembrar aqui de quem eram os líderes que creram. Vamos lá, irmãos, vocês conhecem a Bíblia? Josué e Caleb, só para ver se vocês estão dormindo ou estão acordados. Josué e Caleb, quando eles deram um relatório, depois do relatório dado, né, uns falaram: a terra é boa, os frutos são ótimos, mas os mesmos falaram: mas o povo de lá é mais poderoso do que nós, as cidades são fortificadas. Aí uma galera lá, sem ser Josué e Caleb, falaram assim: a gente não dá conta de entrar nessa terra que o Senhor deu, não. E aí foi espalhada ali a igreja, né, a Israel do passado foi contaminada. E ali eles foram incrédulos, eles não creram na promessa que Deus já tinha dado. E aí eles começaram a reclamar ainda mais. Eles falaram: não, foi para isso que o Senhor nos trouxe aqui para o Egito, do Egito para cá. Era melhor a gente ter morrido, voltado lá para a escravidão do Egito. É a mesma coisa de você se converter ao cristianismo e querer voltar para o mundo. É a mesma coisa. Então eles estavam com essa mentalidade. E o autor de Hebreus, ele não queria que os cristãos caíssem nesse mesmo exemplo de desobediência. E aí Caleb falou assim: não, Deus está com a gente, Ele vai nos dar a terra. Diz que ele falou isso, ele estava cheio do Espírito Santo. E Josué falou a mesma coisa: se Deus é conosco, nós vamos herdar a terra. Só que os outros não creram. E aí eles sofreram por isso. Então, dentro do povo de Deus houve 2 reações, né? E essa carta aqui que nós acabamos de ler, ela foi escrita para a igreja, né? Muitos usam isso para falar com os de fora da igreja, mas o evangelho também tem que ser pregado para os de dentro da igreja. Nós temos que ouvir o evangelho todos os dias, porque senão a gente enfraquece. Os problemas virão, né? E qual foi o resultado? Eles preferiam morrer no deserto do que confiar na palavra de Deus, né? Então, quais foram as consequências? A ira de Deus, o castigo de Deus, né? Aquela geração pereceu ali, e não é isso que Deus queria para eles, né? Eles não puderam descansar na terra prometida. E esse exemplo para os hebreus é um exemplo para nós hoje, né? Os livros de Êxodo, Números, Deuteronômio, é um ótimo exemplo para você que quer estudar sobre fé e obediência, mas também é um ótimo
São ótimos livros, né, para você estudar sobre incredulidade, sobre desobediência. A gente tem que estudar sobre essas coisas, porque a gente pode correr o mesmo risco. A gente é tentado todos os dias. E quem pode entrar no descanso de Deus? Versículo 3. Pois nós os que cremos é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. O descanso em Canaã, ele exigia o que da parte de Israel? Fé. E a mensagem, ela não encontrou fé necessária naquele povo que Deus tinha escolhido. E eles pereceram por causa disso. Da mesma maneira, irmão, se a gente lê a palavra de Deus e não tiver fé do que vai acontecer, a gente vai sofrer espiritualmente. Isso aqui não tem nada a ver com salvação, mas a gente que já é salvo vai sofrer espiritualmente. E para você que não se converteu ainda, porque essa mensagem aqui, ela fala, né? O Evangelho, ele fala que Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. E se você não se converteu a Cristo hoje, o convite é hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã. O convite é hoje. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não endureça o coração de vocês. Então eu te convido para hoje, crer em Jesus Cristo, obedecer a palavra dele. Os desafios vão vir, mas é Deus que vai ajudar você a vencer. Então eu te convido, né? Deus tem um descanso para você, né? O descanso de Deus, ele não é uma sombra, ele já é uma realidade. Acompanhe comigo lá em Colossenses 2, versículo 16. Colossenses 2,16. Paulo falava aos Colossenses assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Paulo, ele fala que as leis cerimoniais do Antigo Testamento, elas eram apenas sombras do que viria. Só que o que é a realidade? A realidade é Jesus. Jesus já veio, Jesus pagou, Jesus nos dá o descanso tão esperado e tão prometido por Deus, que Deus descansou e quer que cada um de nós descansemos também. Então os primeiros cristãos, eles tinham que continuar. Se eles continuassem a observar as leis do Antigo Testamento, eles nunca iriam clamar por um Salvador. Por quê? Eles iam continuar acreditando que aquele sacrifício ali de bodes, de ovelhas, ia salvá-los. Só que a Bíblia fala que o sacrifício de bodes e ovelhas não perdoa pecados. Precisaria vir alguém para poder cumprir toda a lei, obedecer e oferecer a si mesmo. Essa é a ceia que nós celebramos. Jesus pagou pelos nossos pecados. Lembremos disso todos os dias da nossa vida, não só no domingo aqui. A gente tem que lembrar desse momento, é todos os dias da nossa vida. Jesus, eu sou pecador, me perdoa. Eu sei que o Senhor já me perdoou também. Marcos gosta de falar isso. O perdão já está, o preço já foi pago, o perdão já está posto, o descanso já está posto. A gente só precisa descansar na obra que já foi feita. É uma realidade. Não tem mais nada para vir. Jesus já veio, é uma realidade. O descanso de Deus é uma realidade para mim e para você. Mesmo com as dificuldades, irmãos. Se Adão e Eva tivessem permanecido no descanso de Deus, aí o autor ele começa a apelar para a palavra de Deus. A Bíblia que eles tinham naquela época era lá o Pentateuco, era a lei, eram os profetas. Aí ele volta lá para Gênesis. O pecado não tinha entrado no mundo ainda. Aí ele cita aqui em Hebreus 4, Gênesis 2:2. A gente não precisa de ir lá. Mas ele fala, no versículo 4: pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nessas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizaram. Aí ele usa
Gênesis 2:2 para expressar uma realidade do que já tinha acontecido. Lá em Gênesis 2 fala que depois que Deus criou, acho que a Patrícia até falou disso aqui na oferta, depois que Deus concluiu a obra, né, ele descansou no 7º dia. E esse descanso, se você for ler Gênesis 1 e 2, esse descanso, no primeiro dia, Deus disse: haja luz e houve luz, e Ele foi criando as coisas. Em cada dia da semana, em cada dia, né, da criação, tinha tarde e tinha manhã. Mas no 7º dia não fala de uma tarde nem de uma manhã. Porque o descanso de Deus é eterno, assim como Deus é eterno. E Adão e Eva também poderiam ter descansado eternamente com Deus se eles tivessem permanecido nesse descanso, confiado na palavra de Deus e não pecado. Deus falou: pode comer de tudo. Só que eles decidiram desobedecer, eles não creram, eles desobedeceram a palavra de Deus, não confiaram e não entraram no descanso de Deus, né? Porém, Deus é maravilhoso, né? Ele é misericordioso. Ele cobriu Adão e Eva ali teve que matar alguém inocente. Isso também é um prepúcio daquilo que haveria de acontecer, né? E Israel, a mesma coisa, teria entrado no descanso se tivesse confiado na palavra de Deus. Israel também não entrou nesse descanso, né? E nós, assim como os hebreus ali do primeiro século, né, nós somos chamados para esse descanso prometido por Deus. Pelo quê? Pela fé em Jesus Cristo. Então, toda vez que você estiver sendo pressionado, para quem que você tem que apelar? Para a fé em Jesus, para a fé que Ele colocou no seu coração. Não é à toa, se a gente for pensar na obra de Deus, que Jesus, quando Ele estava aqui na terra, e Ele morreu para poder pagar pelos nossos pecados, não é à toa que Ele disse, uma das últimas palavras que Ele disse é: está consumado. Por quê? Ele é o autor da obra. Em Hebreus mesmo fala que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, caminhando para o final aqui, Jesus não, na verdade Josué, que não sei se vocês sabem, né, mas Josué em hebraico significa Jesus, né? Jesus significa o Senhor salvo. E Josué, juntamente com Caleb e milhares de israelitas, na verdade é a segunda geração dos israelitas, né, que não haviam perecido no deserto, eles entraram na terra prometida. Só que a Bíblia fala que Josué não deu descanso para eles. Por quê? Deus preparou um descanso muito maior para o povo dele. E outro detalhe interessante, que Deus tinha dado a terra prometida. Deus falou com eles que eles iam herdar a terra, mas não sem batalha. Eles tiveram que vencer muitos povos, amorreus, jebuseus, e vários outros que terminam com Eus, que eu não vou saber de qual aqui agora. Você pode estudar lá no livro de Josué. E não foi sem batalha, irmãos. E da mesma maneira, a vida cristã é uma vida cheia de batalhas. Então nós também não vamos chegar, né? Na verdade nós já chegamos, né? E aí eu me lembro muito bem, eu gosto sempre de anotar, eu estava vendo as minhas anotações e lembrando também de uma pregação que o Marcos fez aqui, falando sobre o já e sobre o ainda não. Os teólogos falam sobre isso também, né? Que nós já somos salvos, mas ainda não chegamos, né? Estamos sendo salvos e seremos salvos, né? E só que nós já estamos no descanso de Deus? Já. Nós já estamos. Se você tem fé em Jesus, nós já estamos no descanso de Deus. Só que nós vivemos o descanso de Deus em sua plenitude? Ainda não. Por isso, o que nós precisamos? O que os hebreus precisavam? Perseverar na fé em Cristo. O próprio Jesus falou que o Evangelho seria pregado no mundo todo e aquele que perseverasse até o fim seria salvo. Então, há um caminho a ser perseguido.
pela vida de cada um de nós. E aí, nós lemos aqui, versículo 8: se Josué tivesse dado descanso, lhes dado descanso, né, ao povo que entrou junto com ele na terra prometida, Deus não teria falado posteriormente a respeito de um outro dia. Que outro dia é esse? O dia do descanso sabático, né? Eu não vou falar de sábado aqui, a pregação não é sobre sábado, né? Mas o sábado também era um prenúncio daquilo que Deus tinha preparado para o seu povo. O sábado significa descanso. Então, da mesma maneira que Deus deu descanso para o povo de Israel, Deus também preparou um descanso sabático para cada um de nós. E esse descanso é no céu? É também. Mas esse descanso já é aqui na terra, irmãos. Esse descanso é hoje, é agora, é todo dia. Então nós podemos entrar no descanso de Deus todo dia. Que horas, Léo? Você pode entrar no descanso de Deus? De manhã, ao abrir a sua Bíblia e ler lá as promessas de Deus. De manhã, ao orar e pensar em Deus, confessar os seus pecados para Deus. Você pode entrar nesse descanso de Deus na hora do almoço, na hora do seu trabalho, lendo a palavra de Deus, compartilhando a palavra de Deus. Esse é o descanso que Deus tem para cada um de nós, né? Como cristãos, nós devemos primeiro descansar na obra consumada de Deus por meio de Jesus Cristo, e pela fé entrar e continuar a permanecer nesse descanso. Antes nós cremos naquilo que Jesus fez por nós, depois nós fazemos em gratidão a Ele, nós damos a nossa oferta em gratidão a Ele, nós servimos na igreja em gratidão a Ele. Nós não fazemos mais, né? O que o autor fala que você não precisa fazer mais nada para ser salvo, porque o que precisava Deus já fez. Jesus já fez, já morreu pelos seus pecados. Você não precisa, descansa, irmão. Descansa. Eu já fiz, eu já paguei. Mas só que no versículo 11, então fala, no versículo 9 fala que resta um descanso sabático para o povo de Deus. E esse descanso é o que a gente vai viver na plenitude da eternidade, que a gente começa aqui agora, né? Tendo convívio com os irmãos, vai ter no céu. Louvar e glorificar a Deus, que nós louvamos aqui, vai ter no céu. Então a gente já está vivendo o descanso de Deus. Está escrito que a gente já está vivendo isso. E Deus só quer que a gente permaneça até o final para a gente continuar vivendo esse descanso eternamente. Isso deve nos animar, isso me anima, irmãos. Porque a vida cristã não é fácil. Não é fácil. Jesus falou: nesse mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Descansa. Descansa. Descansa por quê? As dificuldades vão vir. As pressões financeiras vão vir. Você vai perder parentes, amigos, irmãos. Você vai perder. Mas descansa. Eu tenho algo melhor para você. Adversidades vão acontecer, mas o que acontece muitas vezes, né? A tentação. Assim como os hebreus eram perseguidos fisicamente, nós somos tentados hoje espiritualmente também, a todo momento. E a Bíblia fala que Jesus morreu e ressuscitou para poder ajudar todos aqueles que estão sendo tentados. Eu já vi, irmãos, nesses 7 anos, né, de convívio cristãos, alguns irmãos que fizeram parte do nosso convívio saírem do convívio da igreja, às vezes saírem da presença de Cristo, por causa de coisas que Deus não deu, não descansaram. E se eles são escolhidos, né, eu creio que muitos são escolhidos, né, Deus vai trabalhar na vida de cada um para se arrepender e voltar. Porque os verdadeiros escolhidos, eles se arrependem e voltam. Mas os que não creram não se arrependem, não vão se arrepender. Eu já vi pessoas saírem do convívio do corpo de Cristo, porque às vezes Deus levou um parente. Não, mas eu orei, Deus. Eu orei. O Senhor falou. Se a gente orar com fé, só que às vezes Deus vai falar não para a gente, e aí?
a gente vai abandonar o caminho de Cristo? Não, a exortação é que nós devemos seguir, independente das feridas, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo no seu trabalho, no seu casamento, na sua vida de solteiro, de solteira, de jovem, de universitário. Não largue o caminho de Cristo, porque Ele é o único que pode dar o descanso prometido por Deus desde a eternidade. Então eu queria te animar, irmão, te encorajar. Eu não sei, eu tenho minhas batalhas, você tem as suas batalhas. Eu já vi pessoas saindo do convívio do meu lado, dentro da minha casa. Só que a pessoa não era aberta de falar o que realmente estava dentro do coração. E se desviou do caminho de Cristo. Mas o bom é que Deus trabalha. Deus trabalha. Deus é bom, Deus é fiel. Ele não nos deu a palavra dele à toa. Ele nos deu a palavra dele para a gente poder confiar que essa palavra é viva, é eficaz, né? Então descansa. Aí no versículo 11 fala, parece até contraditório, né? Portanto, esforcemos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Mas a gente já não está no descanso. Por que eu tenho que esforçar? Eu penso nessa passagem aqui, é justamente essas questões que eu falei, das adversidades, né? Porque elas virão, não tem jeito da gente fugir delas. Só que, né? Por que eu tenho que me esforçar para entrar nesse descanso? Para poder vencer essas batalhas. Da mesma maneira que Josué venceu aquelas batalhas, nós também vamos vencer qualquer batalha que venha, né? Então, por que eu tenho que me esforçar? Em que eu tenho que me esforçar? No meu relacionamento com Jesus. No meu relacionamento com Jesus. Uma coisa que nós queremos esse ano, irmãos, é firmar a nossa fé na palavra de Deus, que é isso aqui que vai nos animar, que vai nos encorajar. Não tem outra pílula, né? A pílula é essa. A cura está aqui, é na palavra de Deus. Então nós devemos se esforçar para entrar nesse descanso todo dia, né? Porque é essa palavra que vai penetrar no nosso coração. Uma coisa que me ajuda a estar sempre no descanso de Deus, irmãos, é o meu relacionamento com Jesus. Eu não posso largar o meu relacionamento com Jesus, porque sem Jesus eu não sou ninguém. Sem Jesus, você que é cristão não é ninguém. Você não vai encontrar descanso. E assim, se você continuar lendo o capítulo, vai falar sobre a eficácia da palavra, que transforma até quem não tem duas pessoas ali do lado para poder estudar a Bíblia, que é a própria palavra que vai penetrando no seu coração, ela que vai mudar, ela que vai transformar, ela que vai poder te dar ânimo, que vai te encorajar, que vai te animar. É bom, discipulado é ótimo, é aconselhável você ter toda semana, mas o nosso maior discipulado é eu e Deus, é eu e Jesus, porque se eu estiver com Jesus, eu vou querer estar com as pessoas, eu vou querer servir, eu vou querer encorajar, eu vou querer animar. Mas se eu não estiver com Jesus, se eu estiver desanimado, eu não vou querer animar ninguém, não. Você entendeu? Aí tem pessoas que falam, não estou sentindo. Tem gente que quer vir na igreja e sentir, ou quer sentir alguma coisa Deus falar, mas aí não lê a Bíblia. Aí quer ser incomodado por Deus como? Quer ser transformado por Deus como? Às vezes Deus me arrebenta, porque às vezes tem questões na nossa vida, e aí você vai para a Bíblia. Deus vai falar com você, irmão, você só não ouve se você quiser. Deus vai falar, você precisa se arrepender. Muitas vezes Ele fala, seja menos orgulhoso, se arrependa, peça perdão. Muitas vezes Ele fala, calma, tranquilo, fica tranquilo, eu estou cuidando de você, né? E aí ele volta, lê o restante, né? No capítulo 4 ele fala de Jesus como um grande sumo sacerdote, né? É isso que dá uma outra pregação, eu vou falar disso. Mas a mensagem que eu queria deixar para cada um de nós
Vamos ler juntos, né? Esse versículo, capítulo 11 de Mateus 28. O descanso já está posto, primeiramente. Se você tem fé em Jesus, você já está no descanso de Deus. Persevere nesse descanso. E confia, né, que o Senhor do descanso está com você todos os dias. Se você não entregou sua vida para Cristo ainda, Jesus tem uma palavra para você também, né? Ele quer te dar descanso. Esse é o maior desejo dele. Mateus 11, 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Toda vez que estivermos cansados e sobrecarregados, vinde a Ele. Ele que dá descanso. Jesus é Deus, Ele que nos dá descanso, né? Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim todos os dias. Isso tem a ver com relacionamento pessoal, leitura da Bíblia, oração, jejuns e os ensinos da palavra de Deus, né? Pois sou manso e humilde de coração. Jesus vai nos exortar, mas Ele nunca vai nos condenar. Na verdade, Ele morreu para poder nos justificar, nos perdoar, né? E vocês encontrarão descanso para suas almas. Então, mesmo que tenha dificuldades e pressões, Deus quer nos dar o descanso diário para nossas almas. E esse é o descanso de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai, muito obrigado, Deus, pela sua palavra, que é viva, poderosa, é eficaz. É uma graça tão grande, Pai, de saber que a gente pode tirar de qualquer parte da Bíblia, Pai, coisas profundas, Pai, para os nossos corações. A minha oração é que o Senhor continue penetrando, Pai, na nossa vida diariamente. Entra, Pai, na nossa casa, entra, Pai, no nosso quarto, no nosso secreto e transforma cada parte do nosso ser. Que a sua palavra, por meio do seu Espírito Santo, possa, Pai, ser pregada para nós a cada dia, Pai. Não somente a cada domingo aqui na igreja, mas a cada dia nosso relacionamento pessoal com o Senhor, Pai. Eu oro, Pai, para que o descanso do Senhor permeie a vida de cada um dos irmãos aqui que já entregaram suas vidas a Jesus. Eu oro, Pai, para que os que não entregaram ainda, Pai, se hoje eles ouvirem a voz do Senhor, que não endureçam o coração, que eles possam, Pai, acreditar e seguir aquele exemplo de obediência de uns e não seguir o exemplo de desobediência de outros, como foi acabado de ser exposto, Pai. Que a graça do Senhor, Pai, que eu sei que ela atinge toda a humanidade, Pai, seja com cada um de nós, e que a graça salvadora também manifeste o poder do Senhor, Pai. Que o Senhor possa cuidar dessa nossa semana, desse nosso dia. Que o Senhor nos ajude a vencer as pressões do dia a dia e nos ajude a descansar no Senhor a cada momento. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. É isso, irmão.